Escolhidos de Deus nós somos, preparados quero sempre estar. Olá, escolhidos de Deus, nós estamos hoje no nosso quarto episódio da série The Chosen. Todos os dias aqui que nós temos essa oportunidade de estar gravando, estamos aqui preparando esse material para você, para que você saiba que você é especial, que você é escolhido. E hoje nós vamos analisar o episódio 4 da série The Chosen. Nós vimos ali o começo do ministério de Jesus, aquela comparação que nós temos com Nicodemos e Maria, os discípulos, né, Pedro e Mateus, esse conflito que vai se originando ali no começo da história, como Jesus tratava as crianças e como ele convida todos nós para sermos escolhidos de Deus, pequeninos que entregam o coração a Ele. Nesse episódio de hoje nós vemos ali, no primeiro momento, Pedro, que era um pescador, isso é bíblico, está lá nas Escrituras Sagradas. Pedro era um pescador, e agora Pedro está guiando os soldados romanos para então dedurar ou entregar os judeus que estavam fazendo pescaria no sábado para pagar as suas contas, os seus impostos, enfim, mas não pagavam impostos por aquele momento. Era um jeitinho que eles estavam dando para alimentar suas famílias e não precisar pagar impostos. Bom, Pedro se coloca nessa situação e ele não aceita muito bem isso, ele começa a ter um pouco de consciência. Então ele provoca um acidente ali com os romanos, não entrega os seus parceiros judeus, seus conterrâneos, então ele é castigado pelos romanos, ele tem a sua orelha ali cortada e é avisado que ele não poderia continuar fazendo isso, ele tinha que entregar, esse era o acordo, para que a sua dívida fosse paga, ele tinha que entregar os judeus que estavam ali transgredindo as leis do sábado e também as leis romanas, não pagando impostos. Isso nos traz de volta a Mateus, que vai aparecendo mais aí na história, Mateus que muita gente tem como muito especial e é mesmo, um dos melhores personagens mais bem desenvolvidos da história, que aqui nós vemos que tem o espectro do autismo, onde ele tem ali umas dificuldades de relacionamento, de entender algumas coisas, ele é muito literal, né? Como muitos autistas são mesmo, faz parte desse espectro. Então Mateus ele dialoga com Quintus, né? O grande prefeito da cidade, começa a entregar Pedro de novo, aí Quintus pede para que ele seja um espião de Quintus em cima de Pedro. Agora Mateus é que é o espião, não era só Pedro que era o espião, né? E agora Mateus ele começa a espionar, então Pedro, para ver se ele faz alguma coisa errada, se ele vai não cumprir a sua missão, para que Quintus então o castigue. O que acontece na história é que os dois acabam se encontrando em determinado momento e a coisa não melhora muito não. Na verdade, um conflito se instala maior ainda quando Pedro e ele então entram em desacordo. Mas isso só daqui a pouco. Nesse primeiro momento, nós vemos eles se preparando para esse conflito. Nicodemos aparece agora na história e é dito para ele que João Batista foi preso graças ao Shemuel, que realmente entregou João Batista para os romanos. Quem avisa ele é o Yosef, que avisa que havia acontecido isso. Nicodemos ele fica muito curioso porque ele pensa que talvez João Batista fosse o homem que curou Maria. Talvez ele fosse o Messias. Então começa a questionar e saber mais e ele se prontifica a saber quem ele era. Então tem todo esse momento que ele busca saber quem é João Batista. Ele busca também estar lá, né, entrar em contato. E é isso que ele se mostra aqui nesse episódio. Ele quer entrar em contato, quer questionar, quer fazer perguntas para João Batista. Mas o grande foco do episódio é esse problema aí que nós vemos entre Pedro e Mateus. Pedro, depois que ele tem a sua orelha cortada, ele volta para casa, descobre que a sua sogra está muito doente, isso é um fato bíblico, realmente a sogra dele ficou doente durante um período. Então ele também sabe que ele tem que entrar em contato com seus amigos, ele fala com eles que ele poderia ter entregado eles, mas não entregou. Aí nós vemos ele num diálogo com Zebedeu e seus filhos, né, João e Tiagão, que aparecem ali na história. E então, depois de falar para sua esposa de tudo que ele fez de errado, que ele estava sendo um dedo duro ali para os romanos e que ele estava muito preocupado, então ele vai para pescar. Depois que ele teve o seu diálogo, o seu conflito com Mateus, ele sabe que não tem outro jeito. Ele tem que pagar pelos seus erros. Ele tem que, de um jeito, pescar para poder salvar a sua família, senão ele vai ter que fugir. Só que ele não quer fugir. Ele não quer abandonar André, ele não quer abandonar sua família, mas ele precisa pagar as suas dívidas. Nisso, André aparece também e começa a avisar de que ele havia encontrado Jesus, havia encontrado o Messias. Simão, está me ouvindo? Estou, mas você não está dizendo coisa com coisa. Eu vi o Messias hoje. O homem pelo qual todos nós, inclusive você, oramos durante todas as nossas vidas.
E João Batista, ainda antes de ser preso, havia dito para ele e mais outro discípulo que Jesus era o Messias, o Cordeiro de Deus. Pedro fica incrédulo diante disso, mas gosta da palavra que seu irmão dá e então segue seu caminho tentando buscar a pescaria e pagar os seus impostos. Aqui nós temos um pequeno problema, tá? Porque na verdade, quando André conhece Jesus, ele estava realmente com João Batista. Lá nós vemos no Evangelho de João, no capítulo 1, verso 36 a 37, que João Batista se encontra com Jesus, diz que Jesus é o Cordeiro de Deus, e então André e mais um outro discípulo, que provavelmente era João, o discípulo amado, o irmão do Tiagão, que apareceu ali na história, os dois então buscam estar com Jesus e se tornam seus primeiros discípulos. Lá no comecinho dessa série, nós vimos que os primeiros discípulos poderiam ser Tiaguinho e Judas Tadeu, mas não é bíblico. Pela palavra de Deus, os primeiros discípulos foram André e provavelmente João, o discípulo amado. E o que acontece é o seguinte, assim que André conhece Jesus, no Evangelho de João nos diz que ele busca mostrar Jesus para Pedro. E Pedro tem um encontro com Jesus. Então Jesus e Pedro conversam, ele vê algumas coisas de Deus, alguns sinais de Jesus, e por alguma razão ele se afasta de Jesus. Tá? Isso acontece na história de Pedro, ele se afasta do Senhor, até que ele tem mais uma vez um encontro com Deus. Isso acontece na história da pesca maravilhosa, que é o foco final ali do nosso episódio, onde nós vemos na série que Pedro então vai para o mar, começa a pescar, e joga a sua rede para um lado, e joga a sua rede para o outro, e começa a orar a Deus, e começa a praguejar mesmo, e reclamar, e nada acontece, e de repente seu irmão Zebedeu, Tiago e João aparecem para ajudá-lo nessa pescaria, mas ele não consegue. Durante a noite inteira, eles insistem, não conseguem nada. Amanhece o dia e eles não têm o dinheiro para que Pedro pague os seus impostos. Nisso, lá na praia, Mateus está observando, só de olho, porque ele queria muito entregar Pedro. Por alguma razão, ele não gosta de Pedro e quer que Pedro realmente seja preso por sonegar impostos para Roma. Quando amanhece o dia, Pedro e seus amigos vão até a praia ali, à beirada no mar, e encontram Jesus, que está pregando, falando da palavra de Deus. Ali tem Maria e alguns discípulos da série, né, que estão ali ouvindo, são discípulos de Deus, ouvindo a palavra de Jesus. Então Jesus pede para que ele possa subir no barco. Tem uma melhor voz ali, né, pode ser visto e ouvido melhor pelos seus discípulos. Pedro fica um pouco contra essa ideia, relutante, mas acabam aceitando. Até que Jesus olha para Pedro e diz o seguinte: Pedro, eu quero que você afaste o barco e eu quero que você jogue a rede para pescar. Pedro diz não é possível, eu já pesquei a noite inteira, isso não vai acontecer. E essa é uma história bíblica. Pedro realmente não gosta muito, mas como era Jesus que estava pedindo, e ele conhecia Jesus era especial para ele que havia se afastado, mas sabia que era Jesus, ele obedece. Como um discípulo, ainda que afastado, ele obedece a Jesus e joga a sua rede. Ao jogar a sua rede, acontece então o que é dito nas Escrituras como a pesca maravilhosa. Nós vemos essa história de Pedro com Jesus em Mateus capítulo 4, versos 18 a 22, também vemos em Marcos capítulo 16, verso 20, e em Lucas capítulo 5, onde nos apresenta essa expressão, né? Pesca maravilhosa. Jesus faz essa pescaria, Pedro então retira todos aqueles peixes, eu digo Jesus porque foi ele que deu os peixes para Pedro. Pedro então pede ajuda, Tiago e João levam seus barquinhos, quase os dois barcos vão ali afundar por causa da quantidade de peixes. É mais do que o suficiente para que eles então paguem as dívidas de Pedro. Então Pedro reconhece Jesus e diz que Jesus então era um grande Deus maravilhoso. Ele falando o seguinte: afasta-te de mim porque eu sou pecador. Ele reconhece a divindade de Cristo, a santidade de Jesus, que Jesus era especial. Talvez ele não tivesse uma compreensão da divindade, né? Mas ele sabia que Jesus era especial. Então Jesus diz para ele: olha, eu vim salvar os pecadores. Você está fazendo a pergunta errada, você está fazendo o pedido errado. Eu não vim aqui para me afastar de vocês, eu vim aqui para salvar vocês. E Jesus faz o seguinte para Pedro: Jesus dá uma bênção especial e o chama para ser pescador de homens. O que você quer de mim? Eu farei tudo o que você quiser. Siga-me. Pedro jamais deixou Jesus. É claro, a gente sabe que Pedro negou Jesus ali no momento que Jesus foi crucificado, né, um dia antes, mas assim, Pedro nunca deixou Jesus. Mesmo ali quando ele estava negando, ele também estava lá. Então, toda a vida de Jesus, os próximos 3 anos e meio da vida de Pedro, foi estar com Jesus e ser um dos maiores e melhores amigos de Jesus. Pedro, Tiago, João e André, os primeiros 4 discípulos,
foram os apóstolos e discípulos mais próximos de Jesus em seu ministério. E essa história, então, no episódio 4 do The Chosen, a gente aprende como existe esse conflito que desenvolve ali entre Mateus e Pedro, mas como Jesus trabalha e vai revelando sua vontade e vai nos mostrando o que é melhor. Então nós vemos também o que a Bíblia realmente fala sobre isso, como nós devemos ser, sim, pescadores de homens, mostrando o amor e a misericórdia de Deus a todo mundo. Espero que você tenha ficado até aqui. Esse episódio foi especial, foi super, mas ele não terminou não, viu? Tem uma coisinha no final desse episódio. Quando termina finalmente o episódio, aparece Nicodemos entrando em contato com João Batista e eles começam a conversar, a dialogar, começa ali a ser essa procura que Nicodemos tem por Jesus. Você devia ser o poderoso, mas está mais assustado do que eu aqui. Esse é o nosso canal, Professor Rodrigo Batista. Até o nosso próximo encontro no episódio 5 da série The Chosen, Os Escolhidos. Tchau, tchau.